Olá pessoal, tudo bom? Olá, minasan, genki desu ka? Genki desceu, né? Quem ouve a gente precisa ser Genki. Sabe por quê? Se não Oi. for Genki, não aguenta a gente. Não aguenta ouvir a gente, né? E aí, gente, vocês estão tudo bem? Olha só. Hoje, não, sem enrolar. Hoje o tema é o seguinte: o que falar quando você precisar incentivar alguém em japonês? Animar, encorajar. É verdade. A gente faz bem pro nosso coraçãozinho, ele fica quentinho quando a gente encoraja alguém. Então, vamos aprender hoje a encorajar outros em japonês, tá certo? Bora lá, partiu! Hoje vai ser bem positivo, então vamos aqui para minha, como é que fala? Editor de texto. Aqui, frases para incentivar os outros em japonês. Sabe o que acontece quando os brasileiros vêm aqui para o Japão e querem encorajar os outros? Eles falam só duas coisas. Daijoubu, gambate. Daijoubu, gambate. Daijoubu, gambate. É verdade. Então Essas vamos. palavras qualquer brasileiro aprende fácil mas de qualquer maneira é um encorajamento sim, né? Mas a gente vai aprender outras maneiras de fazer isso. Ok. Então são 6 maneiras, 6 frases de encorajar os outros em japonês. Primeira delas, tá aqui embaixo, olha. Alguma coisa nara dekiru. Alguma coisa nara dekiru. Aqui, esse é o primeiro exemplo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio. Alguma coisa nara daijoubu. E alguma coisa nara umaku iku. O que significa? Primeiramente, dekiru é conseguir. Daijoubu é tudo bem. Umaku iku vai muito bem, vai ser bem sucedido, vai dar boa, vai dar de boa. Isso que significa. Agora, o que nós colocamos aqui na frente? O que O será? nome da pessoa. O nome da pessoa que você quer encorajar. Então é importante saber o nome das pessoas para colocar essa frase em Yoshi, prática. sensei nara dekiru! Xi, exatamente, né? Desculpa. Se empolgou, se empolgou. Então vamos ver o exemplo aqui? Dê o exemplo para nós, amor. Sato-san nara dekiru yo. Ippai renshū shita kara desu. Muito bem, né? Então vamos lá. Sato-san é o nome do personagem que a gente. Personagem é ótimo, né? Que a gente quer encorajar. E essa é a expressão que nós estamos aprendendo. Naradekiru. Ou seja, se for o Sato-san, consegue. A gente colocou esse yo aqui ó, só para dar uma ênfase a mais. É uma partícula de finalização de frase, tá certo? Aí, na outra frase, vem o motivo. E pai significa bastante, né? Quando você pede uma comida assim na casa da visita, você pai detec, e ela quer colocar bastante, quer que coloca bastante. Então, isso é ipai. Renshu é treinamento. Está junto com o verbo suru no passado. Então, treinou no passado. Kara significa porque e a partícula de finalização aqui, ou a desinência, é desu, que afirma tudo isso. Posso abrir um parênteses? Pode. No caso, você colocou aqui Sato-san nara, né? Então, o japonês não usa muito anata, né? O você, né? Eles usam o nome da pessoa, é isso? Exatamente, né? Faz parte da cultura japonesa, tá certo? A tradução ficaria: se for o seu Sato, o senhor Sato consegue, porque você treinou bastante, tá certo? Então, nani 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 nara dekiru, nani 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 nara daijoubu, nani 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 nara umaku iku. Essa é a primeira estrutura gramatical para encorajar as pessoas, tá certo? Bora para a segunda? Bora. Aqui nós temos 3 frases que elas têm mais ou menos a mesma estrutura gramatical, tá entendendo? Então vamos lá, lê uma por cada vez. Itsumo ouen shiteiru yo. Que significa isso? Oen é quando a gente vai num estádio de futebol. Você já foi no estádio de futebol aqui no Japão? Não, Nem no Brasil, né? não. Não, mas os torcedores, eles fazem oen aqui do Japão. Torcida. Eles torcem, eles apoiam. É esse verbo, né? Oen suru que se usa.
Itsumo é sempre, então sempre estou torcendo por você. いつ Próximo. も応援しているよ。Muito bem. Próxima frase é. いつも見守っているよ。Esse daqui é bem interessante, né? Porque o verbo miro é olhar e mamoro é o verbo proteger. Então, quando juntou os dois, ver e proteger, é que eu estou de olho em você para te proteger. Eu gosto muito. É Eu- muito bonito essa palavra. tipo assim, eu me sinto na responsabilidade de proteger você. Por isso me mamoro. Ou seja, estou de olho em você para te proteger. É como quando a mãe tá cuidando do filho que tá brincando no parquinho. Isso é mimamoro. É, quem é mãe sabe muito bem, né? Como eu nunca fui pai. Então, próxima frase. いつもそばにいるよ. Mesmo você não sendo pai ainda. いつもそばにいるよ. Itsumo é sempre, soba é o local e iru é o verbo estar no local. Então, e aqui é usado no sentido assim, eu sempre estou do seu lado. Sempre estou do seu lado. Tá certo? A frase de exemplo aqui embaixo, por favor. いつもそばにいるから安心してください. Muito bem, ela tá lendo devagarzinho para todo mundo entender. Olha só. É pra usar, né? É Tem para que usar. usar, senão não aprende. Tá certo, né? Itsumo é sempre, sobaniru é estou do seu lado, kara é porque, anshin é tranquilidade e anshin shite é fique tranquilo. Kudasai, por favor. Então, estou sempre com você, por isso fique tranquilo. Faltou um por favor aqui. E agora sim está certinha a nossa tradução. Desde que a gente tire aqui um pouquinho para o Spectralize não atrapalhar a visualização do que nós estamos explicando. Ainda bem que você percebeu. É, tem muita coisa que eu não percebo, né? Mas isso eu percebi. Então tá certo? Essa é a segunda maneira. É segunda ou terceira? Segunda. Estamos na segunda ainda. Então, segunda maneira de encorajar, incentivar os nossos amigos japoneses. Tem mais uma aqui embaixo. Por favor. 元気を出して。 Genki, todo mundo sabe que é Genki, é quando a pessoa está cheia de energia, né? Então, Genki Odasu significa bota para fora essa sua energia, demonstra essa sua energia. Isso é um encorajamento também. O de baixo, 勇気を出して。 seguindo o mesmo esquema de cima, só que Yuki é coragem, coragem. Então, seja corajoso, demonstre coragem. Esse é o esquema. Esquema não, o sentido. Sentido. O sentido, não. Onde eu falei esquema, escutem sentido, tá certo? Vamos para a frase de exemplo, por favor. 勇気を出して戦いましょ Muito bem. Yuki Odashite. Demonstre coragem. Tataka é o verbo lutar ou batalhar. E quando ele está na forma maço mais o significa que está convidando para ir junto. Portanto, a tradução ficaria: vamos lutar com coragem. Ou seja, eu e você vamos junto lutar com coragem. É um encorajamento ou não? Porque lutar sozinho às vezes é ruim, né? Quando tem alguém do lado da gente para lutar, fica muito mais う. fácil, não é お、 verdade? 一緒に戦いましょ Ishou ni tatakau koto ni narimashou. Muito bem. Terceira já foi? う. Já! Já tô perdendo a conta também. Vamos lá. Oh, não perde a conta, não. Próxima expressão. 無理をしすぎないで. Muri é uma palavra tão difícil de traduzir só ela. Muitos sentidos. Muitos sentidos. Ó, esse mu aqui significa nada, nada, nada. Esse ri aqui significa tipo bom senso, bom senso, raciocínio lógico, né? Nesse sentido, essa letra significa. Então, é sem raciocínio lógico, sem bom senso. Ou seja, muri, quando você faz muri, é quando você faz alguma coisa sem um bom senso. Por exemplo, murisuru aqui embaixo, na maioria dos casos a gente usa quando a pessoa se esforça além do seu limite. Mas por que ela fez isso? Porque ela não demonstrou bom senso. Por isso que usa esse kanji, né? Por isso que usa esse kanji. E quando a gente coloca aqui, ó, shisuginai, é o verbo suru,
mais o verbo sugiro no negativo. Sugiro significa fazer demais. Aí, a gente negativou ele com esse nai, então é não fazer demais, ok? Hum, Então, não faça muito mure, não faça mure demais, ou não se esforce além do seu limite demais. hum. Entendido? Bem, ok. Então vamos lá, por exemplo. 無理しすぎないでね。少し休む方が良いではないか？ Muito bem, né? Murishi suginaide, né? Ou seja, não se esforça muito além do seu limite, não. Skoshi é um pouco e assumo é descansar. Ho é a maneira, ou dessa maneira. Yoi deu anaika é tá perguntando se não tá bom, né? Então, misturando tudo, jogando no liquidificador e traduzindo, ficaria. Não se esforce além dos seus limites. Não seria melhor descansar um pouco? Falta um ponto de exclamação aqui, não? Eu Interrogação, meu sabia que ela não amor! ia deixar. Eu sabia que ela não ia deixar. E eu não. Interrogação. Ah, eu Aê! Saiu. Essa qual que é? Número Yomban, Yomban, Yomba. Yomban. Ah, tá, ela não perdeu as contas. Então vamos para a quinta, tá certo? Lê para nós aí. はい。成功しますように。 Seiko significa ser bem-sucedido ou ter sucesso. Quando a gente usa o verbo shimasu e mais a expressão yoni, mostra o desejo que a gente tem de que aquilo que a gente colocou antes do verbo Se, seja concretizado. se torne uma realidade. Exatamente. Então vamos lá. O exemplo da frase de exemplo para nós, por favor. 成功するように願っています。 Muito bem, né? Seiko suruyoni, ou seja, desejo que seja bem-sucedido. E esse verbo aqui, negar, de onegai shimasu, significa, ao pé da letra, desejar. E como ele está no gerúndio mais o maço, é uma ação que está acontecendo no momento. Então, eu desejo agora que você seja bem-sucedido, ou bem-sucedida, depende se você está falando com um homem ou uma mulher. Que no Japão não faz diferença. No Exatamente. japonês, na língua japonesa não faz diferença. Exatamente, porque que eles não têm essa definição de gênero, né? Gênero, né? Na língua, né? Exatamente, né? O que facilita bastante, hein, gente? Será? Não sei. Facilita, dificulta? Será? 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 É, depende, né? É verdade. Se você chega de repente sem saber de quem que a pessoa tá falando, você fica perdido. Essa foi a? Quinta. Muito bem, falta mais uma. はい、6番目行きましょう。 Lê para nós o exemplinho, ou não, exemplinho não, a frase. 諦めたらそこで試合し、Repete, peraí. repete, repete. 諦めたらそこで試合終了だよ。 Muito bem, akirameiro é o verbo desistir. Aqui ele está no passado, mais urá significa se desistir, no passado, né? Ó, tá? Esse aqui, ó, é a mesma coisa que se. Então, se desistir, sokode. Nesse ponto, aí. Shiai shuryo. Shiai é disputa ou um jogo de futebol. Shuryo é acabou tudo. Acabou tudo. Finish. Finish. Não pode falar inglês. É aula de japonês, não pode falar inglês. Mas é quando acaba de vez, quando apita o final do jogo. Zé Fini, não tem mais prorrogação. Shiai shuryo. Shiai shuryo. Então a gente usa isso quando alguém está querendo desistir de alguma coisa, a gente vai encorajar essa pessoa a falar assim, ó, não desiste não. Então a gente usa essa frase, tá certo? Então vamos lá colocar no exemplo aqui, que é o nosso último exemplo. はい。日本語は難しいですけど、諦めたらそこで試合終了だよね。 Muito bem. Nihongo wa muzukashi desu. Né? Ou seja, a língua japonesa é difícil, né? É difícil, muzukashi é difícil. Kedo, talvez seja, talvez seja a palavra mais fácil para essa conjunção,
esse conectivo mas, né, mas existem outras, bastante. Sim. Mas, akirameta ra, se desistir, aí que acaba o jogo. Aí É, gente, pode desistir não. não desiste não, a gente ajuda, a gente sabe como é difícil não saber o japonês aqui no Japão, então a gente ajuda. できる、勇気出してください。応援してます。Muito bem, usou quase tudo que nós aprendemos hoje, né? Então, encorajando vocês, meus ouvintes, meus queridos ouvintes, não posso falar assim, né? Eles não são meus queridos, são meus queridos, sim. Anata nara dekiru yo, não pode usar anata, né? Então tem que usar o nome da pessoa. Roberto-san nara dekiru yo. Sim, gente, não desistam de aprender japonês. Não desistam. Nós aprendemos, vocês também conseguem. Exatamente, né? Nós demoramos um pouquinho, mas a gente quer, como que se diz assim, não queremos que vocês demorem muito. Tanto é que por causa disso é que nós estamos com o nosso curso, né? Destrave-se japonês. E vou fazer o seguinte, eu não ia fazer isso, mas agora eu vou fazer. Eu vou deixar na descrição do link, Do vídeo. do vídeo, um link para você saber um pouquinho mais, tá? Se fizer sentido, você clica ali, não paga nada, é de graça, vai assistir um videozinho lá, eu falando, vai ter o desprazer de me ver, mas por favor, não sai correndo não, tá? Só tá. Eu tô me divertindo aqui. Tá certo, Qualquer mas, coisa, comentem, reclame aí embaixo. né? Então tá certo. Recado dado. Vamos embora, né? Yoshi. Yoshi. Então, Minasan, já né? E só para fechar, a gente vai colocar a vinhetinha de novo, porque a gente gosta da vinheta, tá certo? Bye, bye. Até mais!